A questão diz o seguinte: em um arquivo criado no Microsoft Excel 2010 em português, há duas planilhas, Plan 1 e Plan 2. Na célula C3 da planilha Plan 1, há um valor resultante de um cálculo. Para exibir o valor presente desta célula na célula A1 da planilha Plan 2, de forma que, se for alterado o valor contido na célula C3 da planilha Plan 1, o valor equivalente seja automaticamente atualizado na célula A1 da planilha Plan 2. A célula A1 deve conter a fórmula: letra A igual Plan 2, ponto de exclamação A2, letra B igual Plan 1, ponto de exclamação A2, letra C igual C3, ponto de exclamação Plan 2, letra D igual A1, ponto de exclamação Plan 1 e a letra E igual Plan 1, ponto de exclamação C3. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta para o que descreve o enunciado? Para entender bem essa questão, eu vou mostrar passo a passo dentro do Excel, e aí a gente vai vendo exatamente o que ele quis dizer. Por exemplo, eu tenho aqui um arquivo do Excel que tem uma planilha aqui chamada Plan 1, e percebe que eu tenho uma outra planilha chamada Plan 2, além de ter uma outra chamada Plan 3. No caso da questão, ele disse que tem um arquivo apenas com duas planilhas, uma chamada Plan 1 e outra chamada Plan 2. Porque a gente pode a qualquer momento inserir novas planilhas, como também aqui, ó, clicando com o botão direito do mouse, abre um menu e eu posso pedir para excluir a planilha. E agora, assim como pede a questão, eu fiquei só com duas planilhas nesse arquivo, uma chamada Plan 1 e outra chamada Plan 2. Aí ele disse que na planilha Plan 1, ele tem um valor resultante de uma fórmula aqui na célula C3. Vamos imaginar então aqui, eu tenho uma fórmula e essa fórmula resultou 54, por exemplo. Então na célula C3 da planilha Plan 1 eu tenho um valor 54 que, vamos imaginar, é resultante de um cálculo que eu fiz, certo? Até vamos fazer aqui bem direitinho como ele pediu, até para a gente fazer o cálculo. Vou botar aqui 10 e aqui 20, e aqui na célula C3 vamos fazer uma fórmula igual A1 mais B1. Pronto, é uma fórmula que vai calcular 10 mais 20, porque A1 vale 10, B1 vale 20, e 10 mais 20, quando eu der Enter, vai dar 30. Tá, assim ficou como a questão disse. A questão disse que na planilha Plan 1, eu tenho uma célula chamada C3, e nessa célula C3 eu tenho um resultado, um valor resultante de uma fórmula. Nesse caso, a fórmula que eu digitei é igual a 1 mais B1. É só para gerar ali um valor qualquer, no meu caso 30, só para mostrar que é um valor resultante de uma fórmula. Aí ele pergunta o seguinte: como eu faço lá na planilha Plan 2, dentro da célula A1, para mostrar aquele resultado que está na célula C3 da planilha Plan 1? Quer dizer, eu quero mostrar esse resultado aqui, 30, da célula C3 da planilha Plan 1, eu quero mostrar esse resultado na célula A1 da planilha Plan 2. E mais, eu quero que quando altere o resultado da fórmula, automaticamente isso altera também lá na célula A1 da planilha Plan 2. Para isso eu vou usar o que chamamos de referência externa, que é quando nós queremos mostrar um valor que pertence a uma outra planilha. Por exemplo, se eu quero mostrar o valor que está na célula C3 da planilha Plan 1, então eu começo com igual, para dizer que eu vou iniciar uma fórmula, coloco o nome da planilha que eu quero buscar o valor. Então, se eu estou na Plan 2 e quero buscar um valor que está na Plan 1, então eu vou digitar igual Plan 1, para dizer para o Excel que eu quero buscar um valor que está lá na planilha Plan 1. Aí eu coloco um ponto de exclamação e a referência de célula daquela planilha Plan 1 que eu quero usar. A referência de célula que eu quero usar é a C3. Assim eu estou dizendo para o Excel que eu quero que apareça aqui na célula A1 o valor que está na célula C3 da planilha Plan 1, já que eu estou na planilha Plan 2. Então eu quero que ele me mostre aqui na célula 1 o valor que está na célula C3 da planilha Plan 1. Quando eu der Enter, apareceu o resultado 30 aqui. É exatamente o mesmo resultado que está lá na célula C3 da planilha Plan 1. Inclusive, se o resultado da fórmula modificar, por exemplo, aqui no lugar do 20 eu coloco 40 e dou Enter. Quer dizer, mudou o resultado da fórmula, porque se a fórmula era A1 mais B1, agora B1 vale 40. Então 10 mais 40 já deu 50 como resultado. Mudou aqui o resultado. Agora eu quero ver se mudou também lá na planilha Plan 2. Mudou também, porque como lá na planilha Plan 2 diz igual Plan 1, ponto de exclamação C3, isso está indicando que aqui tem que aparecer o mesmo resultado que está na célula C3 da planilha Plan 1. E aí apareceu o 50 também. Então essa deve ser a nossa resposta para o que o enunciado pediu. Observa, eu vou ler de novo atentamente. Ele disse, na célula C3 da planilha Plan 1, há um valor resultante de um cálculo, que era aquele nosso 30 que depois virou 50. Aí ele diz, para exibir o valor presente desta célula
C3 ali, na célula A1 da planilha Plan 2. Quer dizer, eu quero exibir aquele 30 lá na célula A1 da planilha Plan 2, que é o que eu fiz. De forma que, se for alterado o valor contido na célula C3, que inicialmente era 30 e depois virou 50 da planilha Plan 1, o valor equivalente seja automaticamente atualizado na célula A1 da planilha Plan 2. Foi o que aconteceu. Virou 30 e lá, quando eu fui verificar na Plan 2, virou 50 depois de atualizar lá para 50 também. E aí ele diz: a célula A1 deve conter a fórmula. Bem, deve conter uma fórmula que tenha o nome da planilha desejada, que eu quero buscar o valor que é Plan 1, ponto de exclamação, e a célula desejada, que era C3. Então a resposta aqui, sem dúvida nenhuma, a nossa letra E de Equador. Questão interessante para a gente perceber como funciona o que chamamos de referência externa dentro do Excel, que é quando buscamos valores que estão em outras planilhas para exibir nesta planilha atual que eu estou trabalhando. Quer dizer, nesta minha planilha Plan 2, eu quero exibir o valor da célula C3 lá da planilha Plan 1. E aí eu sigo essa ideia, coloco o sinal de igualdade, o nome da planilha desejada, ponto de exclamação e a célula desejada. E o legal é que quando atualiza lá na planilha Plan 1, atualiza automaticamente aqui na planilha Plan 2, como eu demonstrei. Então, E de Equador, a nossa resposta.